Até há alguns anos atrás, eu não era muito uma pessoa de fé. Eu não era muito apegada a Deus. Sabe aquele tipo de pessoa que acha que a vida é para ser vivida e sem nenhum compromisso? Nem mesmo com Deus. Sabe, a vida me pertence, eu vou tocando a minha vida, vou vivendo. Sem nenhum apego, sem nenhum compromisso ou qualquer coisa parecida. Eu era assim. Porém, um fato aconteceu que me fez voltar e enxergar Deus na sua plenitude. Hoje, sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa devota, sou uma pessoa cheia de fé. Com a morte da minha avó, herdamos a sua propriedade, uma casa ampla, porém velha, mas aconchegante. Foi nesta casa que meus avós viveram toda uma vida. Criaram a sua única filha, a minha mãe. A minha mãe nasceu, cresceu, a minha mãe se casou. E com o casamento da minha mãe, meus avós ficaram sozinhos. Muito embora meus avós quisessem, filha única, que ela morasse com eles. A casa é grande, fica aqui, traz seu marido, vamos morar todos juntos. Mas o marido, o meu pai, achou por bem não misturar muito as coisas, sabe? Morar em casa de sogra, morar em casa de sogro, sabe? Um às vezes vai interferindo na vida do outro, às vezes nem morar muito perto, parente é bom. Às vezes nem é muito bom a gente, né, morar o parente perto do outro assim, que dirá morar na mesma casa. Então o meu pai, que na época quando se casou, preferiu alugar uma casa na mesma região, não muito longe dos meus avós, até para que minha mãe ficasse perto, se caso um ou outro precisasse de alguma coisa. Mas morar junto não. Ele falou, olha, parente junto não é bom. Então ele alugou, minha mãe e meu pai alugaram uma casa assim próxima da casa onde ela nasceu, onde ela cresceu, onde os meus avós viviam. Mas com o passar do tempo, minha mãe engravidou, eu nasci. E quando eu nasci, eu vivia mais na casa da minha avó do que na minha própria casa. Porque minha mãe e meu pai trabalhavam. E quem cuidava de mim? Minha avó. Principalmente a minha avó, o meu avô, minha avó. Então eu vivia mais na casa da minha avó do que na minha própria casa, já que os meus pais trabalhavam e vovó tinha por mim um verdadeiro amor. Sabe, era quase como se eu fosse uma filha para ela. Eu era também a companhia dela. Meu avô saía para cá, para lá, minha avó ficava sozinha, então eu fazia companhia para minha avó e minha avó cuidava de mim. Com o casamento da minha mãe, meus avós sozinhos, meu avô saía, eu ficava com a minha avó, sendo criada por eles, como se fosse uma verdadeira filha da minha avó. Tempos depois, o meu avô faleceu. A minha avó então ficou sozinha naquela casa. Mas ela não quis sair da casa. Ela não quis sair. Bem que a minha mãe disse, mãe, vem morar com a gente, vem morar aqui em casa, vem morar a senhora aqui. Que a minha mãe e o meu pai ainda achavam por bem não irem naquela casa que pertenciam aos meus pais, aos avós, pais da minha mãe. Então, vem morar com a gente. A minha avó falou, não, eu vou continuar aqui na minha casinha e tal. Só que mais anos passam, mais tempo passa, e a minha avó, sofrendo a ausência do meu avô, e passou a ficar uma mulher adoentada. E antes eu arranjei um namorado, tive alguns namorados, mas arranjei um namorado, e do qual me apaixonei, ele se apaixonou por mim, estávamos namorando firme, inclusive tínhamos ficado noivos, e antes de me ver casada, que era um sonho da minha avó, ver a sua neta casada, antes de me ver casada,
vovó também, que vinha adoentada, acabou também falecendo. Com a morte de vovó, aquela casa então agora estava vazia. Morreu meu avô, anos depois morre a minha avó. Eu já adulta, noiva, e vovó tinha um sonho de me ver casada, mas não foi possível. Com a casa vazia, e como a casa sendo uma herança para minha mãe, então aí meus pais resolveram morar nessa casa. Era uma casa, assim, uma casa, vamos dizer, ampla, mas um tanto velha, envelhecida, mas de 2 pavimentos, que se chama de sobrado. Então, 2 pavimentos, embaixo e em cima. E eu, então, passei a dormir, a morar, vamos dizer, em cima. E os meus pais embaixo. Uma casa com 2 pavimentos, com sobrado. E foi numa noite em que eu comecei a ouvir passos na laje. Como eu disse, eu noiva, morando com os meus pais, tinha planos de quando me casasse, e não ia demorar muito tempo, eu ia ter a minha própria casa também, assim como a minha mãe teve. Não ia. Minha mãe falou, mora com a gente, igualzinho os pais dela fizeram com ela, mora com a gente. Ela preferiu com meu pai morar longe, morar fora, alugar uma casa. Eu também faria a mesma coisa. Não, nós vamos alugar uma casa e tal. Mas enquanto isso, enquanto o casamento não chega, e estava próximo, a minha avó sonhava em me ver casada, não me viu, infelizmente morreu antes. Mas estava próximo, estávamos há 3 meses do casamento, apenas 3 meses. E eu já tinha acertado com minha mãe e com meu pai. Quando nós casássemos, eu e Marcelo, nós iríamos também alugar uma casa, como eles fizeram quando ela se casou. E então seria assim. Mas nesta noite eu comecei a ouvir passos na laje. Me lembro que eu estava assistindo televisão. Eu abaixei o volume para prestar mais atenção. Eu abaixei um pouco mais o volume porque eu quis prestar bem atenção. Não eram passos altos assim, não, eram passos leves. E eu pensei, são passos mesmo? Aí eu praticamente coloquei a televisão naquele mudo. Então aí eu dentro do meu quarto, só a imagem da televisão e sem o som, e eu ouvindo passos. Pode parecer um absurdo, mas pareciam passos que eu conhecia. Pareciam passos que me fizeram lembrar. Eu até disse para mim mesmo, Deus me livre e guarde, mas parecem os passos da minha avó. Sabe, você conhece, você sabe como que a pessoa anda, você sabe qual é o barulho que a pessoa faz, o calçado que a pessoa usa. Então, aqueles passos me lembraram muito os passos da minha avó. E agora, com o som totalmente no mudo, eu escutei nitidamente. Alguém andava sobre a laje. Então eu chamei os meus pais. Minha mãe ficou lá embaixo, mas meu pai subiu. E ele não ouviu nada, não estou ouvindo nada. E de fato, de repente, parou. Mas pai, tem alguém lá em cima. Tem alguém lá em cima. Eu não falei nada para ele que os passos me lembraram os passos da minha avó. Não, só falei para ele que tinha gente lá em cima. Ele então criou coragem e foi até lá em cima. E olhou. Não tinha ninguém. Ninguém. Olha, talvez seja coisa da sua cabeça. Talvez seja coisa da sua cabeça. Tudo bem, então talvez seja mesmo, não sei, quem sabe. Sentindo saudade da minha avó, às vezes penso na minha avó, será, de repente, né, não sei.
Mas mesmo com meu pai dizendo que aquilo podia ser coisa da minha cabeça, eu não dormi mais. Porque apesar de saber que não tinha ninguém, que não era ninguém, aqueles passos foram muito nítidos para que eu apenas dissesse, é coisa da minha cabeça. Não, mas eu ouvi, eu abaixei o som, depois eu tirei o som total, coloquei no mudo, só para a gente ouvir, e eram passos mesmo. Mas não tinha nada, não tinha ninguém, então deixa para lá. Só que nesta noite eu não dormi mais. Quando amanheceu o dia, eu me levantei, eu ainda comentei com meu pai, com minha mãe. Que isso, é bobagem e tal, e tudo ficou por isso mesmo. Casa que pertenceu aos meus avós. Minha avó, principalmente, que adorava essa casa e nunca quis sair dessa casa. Ela preferia que a filha viesse morar com ela. Ela preferia que a neta viesse morar com ela. Mas ela não saía daquela casa. Ela era muito arraigada. Ela tinha raízes muito profundas naquela casa. Sabe aquela casa que você construiu? Aquela casa que você morou toda uma vida, aquela coisa toda? Só sei que quando amanheceu o dia, conversei com meu pai, com minha mãe, mas tudo ficou por isso mesmo. E eu acabei até no transcorrer dos dias esquecendo esse fato. Uma semana depois, eu confesso que já tinha me esquecido inclusive daquela noite. E eu estava assistindo um filme que acredito muitas pessoas tenham assistido, um filme chamado O Exorcismo de Emily Rose. O Exorcismo de Emily Rose. A música que toca no filme é essa. O Exorcismo de Emily Rose. Eu estava assistindo esse filme e tensa, que o filme é um filme tenso. O Exorcismo de Emily Rose. E quando em meio àquela música, àquele filme, àquela tensão do filme, eu começo a ouvir os passos novamente. Talvez pelo efeito do filme que eu estava assistindo e pelos passos que eu volto a escutar mais nitidamente, eu fiquei apreensiva. Só que dessa vez eu pensei, eu não vou chamar meu pai, não vou chamar minha mãe, não vou acordar ninguém. Sei lá, de repente pode ser coisa da minha cabeça mesmo, não sei. Mas eu abaixei um pouquinho o filme que eu estava assistindo, O Exorcismo de Emily Rose, fui abaixando assim e fui ficando arrepiada. Eram passos. E sinceramente, eu posso estar falando uma besteira, podia estar falando uma bobagem, mas não sei, pareciam os passos da minha avó. Sabe quando você escuta os passos de uma pessoa que você cresceu ouvindo aquela pessoa indo para cá, indo para lá? Olha, arrepiada. Talvez pelo efeito do filme, pelo já ter vivido essa experiência uma semana antes. De repente os passos pareciam dentro do meu quarto e eu desliguei a televisão. Foi quando eu desliguei a televisão. E nessa hora eu gritei pelo meu pai. Nessa hora eu não me controlei. Pai! Aí meu pai subiu e falou, o que está acontecendo? O que está vendo? Pai, novamente os passos. E parece que os passos eram aqui dentro do meu quarto. Filha, pelo amor de Deus. Para de ficar imaginando coisas e trata de dormir. Desliga esse filme aí que você está assistindo, aí, esse filme aí de exorcismo. É isso aí que está te afetando. Desliga todo isso aí, vai. E trata de dormir. Fica calma, fica tranquilo. Então eu desliguei a televisão. Realmente, talvez poderia ser o efeito do filme. O filme estava mexendo comigo. E aí eu desliguei. Me acomodei e falei, pai, eu só vou deixar a porta entreaberta, tá? Vou deixar a porta assim, meio fechada, meio aberta, tá bom? Falei, pai,
Faz o que você quiser, mas para de ficar nervosa. Eu só sei que depois o meu pai desceu e dali uns minutos me deu um sono. Mas me deu um sono. Um sono forte. Um sono tão forte que eu dormi. E foi neste sonho que eu começo a sonhar um sonho muito estranho. Eu, de repente, estou numa sala, cercada de espelhos. Sabe, espelhos, como se fosse um jogo. Um jogo. Eu vou olhando de um lado, me vejo aqui, me vejo ali, me vejo de costas, me vejo de frente. Uma sala cheia de espelhos. E por todo lado que eu virava, eu me via, aquela sala cheia de espelhos. E nesse meu sonho, algum espírito começa a zombar de mim. Rindo de mim, como se estivesse debochando de mim. E eu ali, que nem uma boba, naquela sala de espelhos, sabe? Aquele tilintar do espelho, sabe? E aquele espírito zombando. Eram gargalhadas, risadas, como se estivessem tirando sarro de mim, como se estivessem debochando de... Quanto mais eu me perdia naquela sala de espelhos desse meu sonho, quanto mais eu ficava assim perdida, quanto foi girando, aquelas risadas iam, sabe, me atormentando, entrando. Quando de repente eu fui ficando tonta, eu fui ficando zonza e as risadas aumentando. E eu caí. Caí, assim como se eu tivesse desmaiado. E é nesse momento que eu ouço: Lúcia, 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 Lúcia. Eu não sei, meio acordando, meio voltando de um transe. Lúcia, Lúcia. Vá no cemitério, no meu túmulo. Tem uma revelação. Uma revelação. Lúcia. Lúcia. Vai no cemitério. Vai no meu túmulo, filha. Lá tem uma revelação. E nessa hora eu acordei desesperada. Nessa hora eu acordei assim, sabe? Eu estava meio acordada, dormindo, acordei e não via no quarto. Lúcia, Lúcia, vai no cemitério, vai no meu túmulo. Lá tem uma revelação. Lúcia, Lúcia, lá tem uma revelação. E eu então estava encharcada, eu estava molhada de suor. Sabe, quando você,
naquele zigue-zague, naquela sala de espelhos, você caída. Eu estava encharcado. A minha cama estava molhada, o meu pijama encharcado, e eu estava apreensiva, ofegante. E era a minha avó. Era a minha avó. Eu ouvi a voz da minha avó. Era a minha avó que me chamou, dizendo que eu fosse ao cemitério e procurasse o túmulo dela, fosse no túmulo dela, porque havia uma revelação. Eu sei que eu levantei, não chamei meu pai, não chamei a minha mãe, não chamei ninguém. Eu só olhei no relógio, era mais de meia-noite, ainda não era 1h, 00:30, 00:35. Mas eu estava tão molhada com meu suor, assim. Tinha transpirado tanto nesse sonho apavorante. E nessa voz que eu escutei da minha voz, dizendo: acorda, 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 vai lá no cemitério. Lá tem uma revelação. Que eu não dormi depois disso, ao contrário. Eu esperei um pouquinho, acendi todas as luzes e fui para o banheiro tomar um banho. Eu precisava tomar um banho. Eu precisava receber uma água morna, uma água quente no meu corpo. Eu estava suada, eu estava transpirada, eu estava molhada de suor. Tomei o banho com a porta do banheiro também entreaberta. Coloquei um novo pijama e não apaguei nenhuma luz. Ficou todo o meu quarto aceso, inclusive o banheiro. Não dormi mais. No dia seguinte, quer dizer, quando acordou, quando o dia amanheceu, eu não falei nada para o meu pai, eu não falei nada para minha mãe. Sabe, eles me viram estranha, me viram assim estranha, mas eu não falei nada. Não vou falar. Sabe, vão me dizer que eu estou louca. Não, deixa eu falar. Mas minha mãe disse: o que aconteceu? O que houve? Meu pai, o que está vendo? Não, nada, aqui. Sei lá, bobagem. E nem tão pouco eu tive coragem de conversar com o meu noivo. Porque o normal seria eu ligar para ele: não vou falar nada, não vou falar nada. Aquela voz ecoava na minha cabeça: Lúcia, vai no cemitério, minha filha. Vai no meu túmulo, lá tem um segredo para ser revelado. Fiz tudo o que tinha que se fazer e saí para trabalhar. Só que eu não fui trabalhar. Eu fui no cemitério. O cemitério onde está sepultada a minha avó. Se eu estiver ficando louca, que eu fique louca então agora. Que eu revele a minha loucura. Porque eu não vou mais continuar assim. Ao invés de... Nem avisei nada em ninguém. Fui direto para o cemitério. Cheguei no cemitério amedrontada. Não posso negar. Ressabiada. E pensando: será que isso não foi apenas um sonho? Será que isso não é coisa da minha cabeça mesmo? Ou será que realmente tem alguma revelação no túmulo de vovó? Eu entrei no cemitério tão cedo ainda. E até ali no cemitério eu achava estranho aquela moça entrando assim, sabe, já com ar meio de quem não dormiu bem e não tinha dormido mesmo, ar de gente amedrontada, mas fui andando pelas alamedas até chegar bem perto, bem próximo de onde estava, a minha avó sepultada. E nesses metros que faltavam, minhas pernas bambearam, as minhas pernas tremiam. E eu ainda pensava: será que eu devia ter vindo mesmo? Será que... E eu então já
De uma certa distância, vi o túmulo da minha avó, era lá, eu sei. É ali que ela está sepultada. E eu sozinha, olhei de um lado, de outro. E fui caminhando agora mais devagar. Me aproximei, cheguei já bem perto. Até que fiquei de frente, ali me deparei de frente com a sepultura da minha. A princípio, eu olhei assustado, de um lado, de outro, nada de errado. Essa coisa de cabeça mesmo. Acho que eu estou ficando, não sei, quer ver que eu estou ficando louca. Ajoelhei. E antes de eu começar a rezar, eu olhei mais uma vez para ali o túmulo, para... É quando num canto daquela cova, num canto daquela sepultura, eu percebo algo diferente. Algo estranho. Nesta hora o meu coração quase parou. Uma coisa estava ali naquele canto diferente. O túmulo todo, a sepultura toda, mas ali. Para você que presta bem atenção, dava para ver que havia uma certa mudança, uma coisa ali um pouquinho diferente num certo canto. Eu então me levantei, mesmo com medo, tremendo. Eu dei a volta e cheguei de frente àquele lugar que me chamou a atenção. Olhei bem. Alguém esteve ali. Alguém havia mexido ali, mesmo querendo disfarçar. Para uma pessoa bem observadora, dava para perceber que aquele ponto da sepultura havia sido mexida. Aquele ponto havia sido mexido. Meu coração quase. Procurei por um graveto. Sabe, um pedaço de alguma coisa que eu pudesse tocar ali. Mexer ali. Me levantei, fui até um certo lugar, uma árvore, um pedacinho de um graveto. Volto. E é quando eu percebo, então, agora, com este graveto, com este pedaço de galho, que realmente a terra havia sido mexida. E não há muito tempo. Quem mexeu procurou disfarçar o máximo possível para não chamar a atenção. Mas aquele sonho ou pesadelo, não sei. Aqueles risos, como se fosse um sarro, como se fosse um deboche. E de repente, eu acordada e dizendo: Lúcia, Lúcia, vai no cemitério, procura o meu túmulo, lá tem um segredo, uma revelação. E de fato, quando com aquele graveto eu toco naquele ponto, e pensei: será que eu não estou ficando louca?
será que eu não estou ficando doida mesmo, poxa? E fui me aproximando. As minhas pernas tremiam, bambeavam. Eu sozinha, eu ainda como que escutando aquela voz. Lúcia, Lúcia, vai até o cemitério. Vai no meu túmulo, lá tem uma revelação. E quando eu estava a uma questão de poucos metros, eu parei. E pensei seriamente em não chegar, em não ir, mas eu vou. E diante do túmulo da minha avó, está tudo tranquilo. Não tinha nada de diferente. O que poderia ser uma revelação ali? Eu até me ajoelhei. E quando eu fui rezar pela alma da minha avó, meio que pensando, poxa, acho que eu estou louca mesmo, eu percebi num cantinho da cova, num cantinho da sepultura, alguma coisa meio diferente. Como alguma coisa que tivesse sido mexida. E quem mexeu fez questão de deixar mais ou menos parecido com toda ali o túmulo, com toda ali a sepultura. Mas, olhando atentamente, eu ali ajoelhada, como se realmente tivesse alguma coisa mexido ali, alguém tivesse deixado mais ou menos bem assim para disfarçar. Tanto que eu levantei, dei a volta e olhei. E senti um arrepio. Um forte arrepio. Procurei uma vareta. Eu procurei um pedaço ali que fosse, sabe, de uma árvore, um graveto, para eu mexer ali. Eu não ia pôr a mão ali, eu ia querer mexer ali com um graveto. Então eu saí por um instante, vi onde é que tinha, não pudesse ter uma árvore, qualquer coisa, um pedaço ali de um galho, qualquer coisa que eu pudesse mexer naquele ponto. Encontrei e voltei. E quando eu cutuquei, percebi aquilo fofo, diferente. Eu cutuquei em outros lugares assim. Não, ali naquele ponto estava fofo. Realmente alguém mexeu ali. E tentou colocar uma grama bem assim, disfarçadamente, para que ninguém reparasse. Porém, qualquer pessoa mais observadora, ou que tivesse com aquilo na cabeça, como eu, teria reparado. Então, eu comecei a cavucar. Olhei de lado para ver se ninguém me via. Naquele ponto que eu percebi que tinha sido feito uma espécie de um remendo ali naquela grama, eu comecei a cavucar com aquele pedaço de graveto, pedaço de um galho de uma árvore, comecei a mexer naquilo. E eis que, para meu espanto, a primeira coisa que surge, uma foto minha. Uma foto minha. Eu confesso que eu dei até um grito, mas coloquei a mão na minha boca. Uma foto 3x4 assim, minha. Uma foto minha. Eu não tive coragem de pôr a mão, não tive coragem de fazer nada. Eu só fui mexendo assim, sabe, ressabiada. E vejo e encontro em meio ali uma cruz de cabeça para baixo. Uma cruz de cabeça para baixo. Uma foto minha. Uma cruz de cabeça para baixo. E em meio àquela terra ainda fofa, eu estou assim desesperada. A minha foto ali olhando para mim, parecia que nem era eu, mas era eu. Aquela cruz de cabeça para baixo, que eu vim saber depois, cruz de cabeça para baixo, enterrada, é como se alguém quisesse doença para você. É como se alguém tivesse fazendo um pedido para que você ficasse doente. Então se enterra a cruz de cabeça para baixo. Isso eu vim a saber depois. Mas o que mais me assustou, o que me fez assim ficar apavorada foi que, ainda mexendo naquela terra fofa, eis que um sapo com a boca costurada. Eu fiquei paralisada.
Era algo contra mim. Com certeza. Alguém foi no túmulo da minha avó. Exatamente no túmulo da minha avó. E preparou algo muito forte contra mim. Ali a minha foto, ali aquela cruz. Mas o que me assustou foi aquele sapo com a boca costurada. E a gente sempre ouve dizer que muitas vezes as pessoas pegam um nome e colocam dentro da boca do sapo e costura. Isso são essas pessoas ligadas a essas coisas aí, sabe, absurdas, mas é o que acontece. Então eu fiquei assim, horrorizada com aquilo ali. Eu só sei dizer o seguinte, que eu coloquei aquela terra tudo depois novamente. A minha vontade era sair correndo, mas a minha avó era a minha segunda mãe. Em alguns momentos até foi minha própria mãe. Ela veio me avisar. Pelo amor que ela sentia e sempre sentiu por mim. Ela veio me avisar. Ela veio revelar que alguma coisa estava tramada. Alguma coisa estava arquitetada contra mim. Eu só juntei aquela terra tudo outra vez e saí praticamente correndo. Era como se alguma coisa me acompanhasse. Mas ao mesmo tempo a minha avó me protegesse. Era como se alguma coisa do mal estivesse querendo me alcançar e ao mesmo tempo minha avó me protegia. E eu descobri. A ex-namorada do meu noivo não aceitava, sob hipótese alguma, a minha felicidade com ele, o meu casamento com ele. Simplesmente ela não admitia que ele se casasse com outra que não fosse ela e comigo. Cruz de cabeça para baixo. Como eu vim a saber depois, era para provocar doença. O sapo com a boca costurada é para provocar a morte. Tudo isso porque simplesmente ela não aceitava o meu casamento. E eu, desesperada, saindo do cemitério, como que se um espírito tivesse querendo me alcançar, querendo me envolver, querendo me abraçar, querendo me agarrar, mas ao mesmo tempo o espírito bom, iluminado da minha avó me protegia, tanto que ela me apareceu uma semana me preparando lá na laje, aqueles passos que eu tinha certeza que eram delas. Depois, na segunda semana, exatamente dentro do quarto, e dizendo, vai no cemitério, no meu túmulo, ali tem uma revelação. E de fato, a ex-namorada havia dito para ele que ele não tivesse esperança de ser feliz com ninguém, pois não casando com ela, ele não casaria com ninguém. E teve a coragem de usar o túmulo da minha avó para atingir a meta, para atingir a mim. Era a doença que ela queria, era a morte que ela desejava. Era o casamento que ela não aceitava. A partir daí, tornei-me uma pessoa de fé, de muita fé. Fui à igreja, agarrei-me a Deus e pedi sua proteção. Também a minha avó. E à custa de orações,
orações fortes, orações poderosas. Eu venci. Eu venci. O bem venceu o mal. Quem tentou me derrubar foi quem caiu. Estou casada, feliz e agradecida. Agradecida a Deus, agradecida a minha avó, que mesmo depois de morta, voltou para me ajudar. Obrigado, vovó. Obrigado, Dona Maria. Obrigado, Senhor. Obrigado. Me casei, sou feliz. E quem tentou me derrubar foi quem caiu. Quem tentou deixar-me numa cama doente é quem adoeceu. Todos os dias eu faço questão de orar e agradecer. E pedir em primeiro lugar a Deus, depois pela minha vozinha. Lúcia, Lúcia, no meu túmulo tem uma revelação. Lúcia, Lúcia, vá ao cemitério. No meu túmulo tem uma revelação. Rádio Capital. Ana Cristina de Souza. Vovó Maria. Um espírito iluminado. Mesmo depois de morta. Veio salvar a neta. Que saudade de você! A emoção. Programa Eli Correia.